A paz do Senhor, meus amados queridos. Aqui, na manhã deste dia, quero deixar para a nossa meditação uma ilustração da palavra do Eterno Deus, né? Um forte abraço para os internautas, aqueles que têm seguido este canal, que Deus, pela misericórdia, tem me abençoado com ele, né? Tem me dado para exercer o nome de Deus, não meu, reconhecendo que sou pó e cinza, um caco na mão do Eterno Oleiro. Quero deixar para a nossa meditação na manhã deste dia, aqui na epístola segundo escreveu Paulo, né, cheio do Espírito Santo, Efésios, capítulo 1, e o versículo 20, que nos diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando de entre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, ou seja, no futuro. E nos diz aqui a palavra do Senhor, o 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que em tudo enche em todas as coisas. Imagina, aqui a palavra diz que Jesus ele é a preeminência de tudo. Lá em João, a gente vê no capítulo 1 de João, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus, a Bíblia aponta que ele é Deus, que ele é supremo. Aqui diz que ele é único à direita do Pai. Ele é único. Não é A, nem B, nem C que está à direita do Pai, senão o próprio Filho. Diz a Bíblia Sagrada, está provando aqui. Então a gente vê aqui que ele é o Senhor de todas as coisas. Quando você vê lá em Filipenses 2 e o verso 9, porque Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome, onde todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando se trata, todo joelho vai se dobrar, vai estar lá naquele dia Mussolini, Napoleão Bonaparte, Gengis Khan, Alexandre Denominado Grande, Adolf Hitler, vai estar lá também aquele que foi o rei do cangaço aqui, né, nas áreas do Brasil, como Virgulina Ferreira, denominado, né, Lampião. Vai estar lá também Coronel João Bezerra, que trocou tiro com Lampião e os demais, naquela época, dentro de Alagoas, Sergipe, Bahia e até algumas áreas do Pernambuco. Vai estar lá naquele dia. Digo com segurança que a minha família lagoana, como eu também, meu pai, quando ainda era criança, viu muito essa história. Inclusive, meu pai falou, com apenas 8 anos de idade, ele foi até, cresceu dentro da área do Coronel João Bezerra, em Alagoas, que trocou tiro com Lampião. E meu pai falava muito isso, que naquela época o coronel gostou muito dele e levou ele para lá. Ele passou muitos dias tratando até de um cavalo de puro sangue do coronel, que ninguém poderia sentar naquele cavalo. Dizia meu pai, há 30 anos atrás, quando ele ainda era vivo, que faz 30 anos que meu pai ele partiu dessa terra. Então ele dizia que o cavalo, o coronel, tinha um ciúme muito grande. E quando ele dizia, Cícero, vá lavar o cavalo naquelas águas bonitas de Alagoas, e meu pai dizia que naquela fazenda imensa, meu pai dizia que longe, teve um dia que ele não teve o que fazer, ele pensava que o coronel não estava vendo, e quando chegou a uma distância de mais ou menos uns 500 a 600 metros, ele disse que sentara no cavalo, era um cavalo bonito, e ele sentou naquele cavalo. Quando ele chegou lá, segundo meu pai falou, disse que o coronel chamou ele lá no gabinete e mandou que ele mostrasse as mãos. E ele mostrou a mão, levou, foi um bolo violento em cada mão, com aquelas palmatórias de madeira maciça.
e meu pai já estava com quase 9 anos de idade, e ele disse, mas por quê? Ele disse, porque você montou meu cavalo, como é que o senhor viu? Ele tinha aqueles binóculos antigos, né, de alcance, que era aquelas tipo aquelas lunetas, que via de longe. Ele tinha o maior ciúme do cavalo. Então aquilo ali foi uma aprendizagem muito grande para meu pai. O que isso quer dizer é que Deus está com os olhos, como chama de fogo, vendo todas as coisas. Tudo perante Deus está nu perante o Senhor. Ele vê além do alcance humano. Se um homem pôde ver entre aquela fazenda tão, uma distância tão grande, 500, 600 metros, imagina, né? Então, para vocês verem aqui, todo joelho vai se dobrar. Então vai estar lá todo este povo. Vai estar juiz, vai estar advogados, promotores, todo tipo e sorte de gente vai estar lá naquele dia. Inclusive até os anjos caídos vai se dobrar diante do Senhor. Quando a Bíblia diz que tanto os vivos como os mortos vai ter que estar lá. Os mortos vai sair da terra. O mar vai devolver os mortos, como diz Apocalipse, como também o inferno, que é um lugar, vai devolver aqueles que estão mortos, que estão lá, já sendo danificados, vai ter que vir, voltar à vida, o mesmo espírito. Ah, mas fulano foi queimado, fulano, sabe, caiu no mar, na época da pirataria, e os tubarões comeram, até os ossos apareceram do mapa, mas todos eles vai estar lá, o mesmo corpo e o mesmo espírito, porque a palavra tem poder. Então, meus amados, naquele dia vai estar todo esse tipo de pessoas, todo esse tipo de gente vai estar lá. Agora a igreja vai estar acima deste povo, que a igreja está com Cristo. E o apóstolo Paulo disse, sabe vós, que a gente tanto temos que julgar os mortos como os vivos e até os espíritos também caídos de lá, ou seja, os demônios. Havemos de julgar, disse o apóstolo Paulo pela palavra, e nós sabemos disso. Então, quem está com Cristo, glória a Deus, vai julgar essas línguas, tribos e nações e dialetos que pereceram sem paz, sem Deus e sem salvação. Serão julgados. Então, meus queridos, aqui trata-se de um poder tremendo. E se você vê a Bíblia, lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, diz a palavra, Jesus ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foi criado todas as coisas, os que estão em cima nos céus e sobre a terra. Nele foi criado o principado, potestade, seja reino do homem, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino espiritual, tudo foi criado por ele e para ele, a fonte das águas. E quando se trata aqui, ele é o Senhor de todas as coisas. É por isso que a Bíblia chama de Jeová Savaote, ou Sabaote, Senhor dos exércitos. Alguém chama até de grande general, não é? O grande general, o general dos generais. Isso é uma metáfora. Mas nós sabemos que dentro da Escritura é chamado de Senhor. É chamado Senhor dos exércitos, ou seja, dono, proprietário. Ele é o autor das estrelas, é o autor do sistema planetário. Ele criou céu, terra, fogo, água, bronze, ouro, prata, as camadas da terra, como a argila, o caboclo. Ele criou, sabe, cheixo, pedra, areia, grão, sabe, cinza, tudo que você possa imaginar, até a poeira que existe, ele criou tudo isso. Ele criou harmônio, oxigênio, hidrogênio. Aí você vai para as camadas da terra, né? Aí vai encontrar lá o saibro, vai encontrar lá a camada areiústica, vai encontrar a camada de terra mais preta, vai encontrar a argila, vai encontrar até mesmo lá o giz, e você vai vendo aquelas camadas de terra que são uma leva cheixo, outra leva aquelas pedras chamadas pedra de caboclo, que aqui no Nordeste é chamada dessa forma. Então vai encontrar todo tipo, terra clara, escura, amarela, vermelha, amarronzada, tudo isso criado. Aí eu pergunto, quem colocou liga, quem colocou cola nesta terra para ter uma ligadura tão perfeita, se não Deus nosso Senhor? Aí quando você se trata aqui e você vai tratando dessa grandeza de Deus, você vai encontrar as flores, a beleza das flores, como as orquídeas, mais de 3.000 espécies. Aí você vai, os manguezais, raiz entrançada, aratus, ganhamuns, ciris e assim sucessivamente. Aí vem a amoreia, a amoré, né? Que alguém vai lá com o zóio e pega ela naquelas locas entre as raízes entrançadas, né? Da maré quando ela sobe nos manguezais. Então você vai ver tudo isso Deus criou pela força do seu poder.
Aí quando se trata do mar, aí você vai ver que o Sol ele penetra até 200 metros, para lá não entra, porque a profundidade é muito longa, então é muito escuro. Tem lugar no mar que tem 9.000, 10.000, até mais de 11.000 metros de profundidade. Não é brincadeira. Tudo isso Deus criou. Aí você vai ver baleia, tartaruga marinha, tubarões, centenas de milhões de peixes, que até lá embaixo ela acende, tem a luz própria, criada por Deus Nosso Senhor. Aí você vê os arrecifes, sem notar que até agora o mar, ninguém descobriu a sua totalidade. Eu acredito que no máximo 10% foi descoberto do mar. Para onde foi todos esses 90% que até agora ninguém descobriu ainda? De tanta coisa linda que tem na profundidade do mar. Aí às vezes alguém quer ir para outro país, né? Ah, eu quero ir para Marte, não sei para onde, eu quero ir para o planeta tal. Meu amigo, nem explorou ainda a Terra. Tem lugar na Terra que ninguém nunca foi lá, de tanta beleza, tanta grandeza de Deus. Aí o camarada quer ir para outro planeta. Pelo amor de Deus, vai explorar o teu país. Se você tem condição, explora agora com carinho, sem destruir. É isso que a Bíblia ensina. Você glorificar a Deus naquilo que Ele é e naquilo que Ele criou. Tem muita coisa criada por Deus que o homem jamais vai chegar aos pés de fazer. Por mais que ele estude a ciência, por mais que ele estude a tecnologia, nunca vai chegar a fazer o que Deus fez. Jamais. Aí quando se trata dos animais, aí você vê também a grandeza de Deus. No suricate, aí você vai ver lá nas zebras, você vai ver lá no elefante e hipopótamo, aí você vai ver a chitara corre 110 km por hora, você vai ver o leão, a leoa, aí você vai ver as hienas. Aí quando se trata de animais, a limaria é muito grande para você se tratar aqui e se expressar. Aí você vai para o reino das aves voadoras, mais de 10.087 tipos de aves voadoras. Entre elas o papacapim, azulão, caboculinho, curió, patativa, sabiá roxa, sabiá branca. Aí você vai ver, né, os grifes do deserto. Aí você vai ver outro tipo de urubu brasileiro que nós temos aqui no Brasil, que quando chega em outras áreas, você vai ver o grife do deserto, né, que tem dele que é tamanho de uma águia. Quando abre as asas, dá quase 4 metros. Não é brincadeira. Aí você vai ver a águia, se eu não me engano, é mais de 8 tipos de águias. Aí você dá uma pincelada, aí tem a coruja de frio, tem a coruja boi, a coruja bode, o pessoal chama, né? Aí tem a coruja pequenininha, que é aquela que você vê dentro dos matos, chamada de coruja de frio. Aí tem a coruja boi. São vários tipos de coruja. Aí cada uma maior do que a outra. Então tudo isso você vê. Aí tem o beija-flor, tem o tesourão, né? Que é um beija-flor um pouquinho maior, tem a bizunga, que é bem pequenininha. Então você vai ver tudo isso tratando do reino dos animais e do reino das aves. Quando você vai para o reino dos insetos, você vê muita coisa. Você vê a abelha, né? Com tanta precisão na colmeia, quando ela começa a pairar, abanando as asas. E muita gente não entende. É para que o mel, né? Para equilibrar o mel por causa da quentura do sol. Porque você vê na quentura do sol, dentro de uma colmeia daquela, porque o mel todinho não derrete. E sai entre as aberturas, né? Os orifícios, não é isso? Daquela colmeia. Por quê? As abelhas, quando elas pairam, que começa, sabe, com as asas, tudo isso, sabedoria, instinto que Deus deu aos insetos e os animais. A gente vê a grandeza de Deus, porque um planeta não se choca com o outro. São mais de 200 bilhões de galáxias, e cada uma delas com mais de 200 bilhões de estrelas. Aí você vê IC 1101. Essa é uma das galáxias elípticas, gigantescas, no cinturão de serpente, há 1 bilhão de anos. Não é brincadeira. E o que significa um ano-luz? 9,5 trilhões de quilômetros. A distância entre a Terra e entre a Terra e o Sol é 8 minutos de espaço-luz, 150 milhões de quilômetros. Mas dentro de ser 1101, você vai ver lá Itacadenais, Abitagel e os caras majores. Abitagel, mais de 5 milhões de vezes maior do que o Sol. Itacadenais, 300 vezes maior do que a Betagel. Veio ficar maior 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. E o Sol é maior do que a Terra, mais de 1.300.000 vezes maior do que a Terra. É o tamanho do Sol na sua extensão. O Sol tem 4.443.200 km de circunferência, que significa 6,0910 elevado a 12 ao quadrado, que para os matemáticos e os astrofísicos é impossível na matemática. 10 elevado a 12 ao quadrado. Tudo isso criado por Deus. Se o universo, sempre digo, fosse um pouquinho mais forte do que ele é, entraria em colapso. Se ele fosse um pouquinho mais fraco do que a precisão que Deus deu a ele, todos nós nem existíamos, porque todos os continentes e o universo estaria congelado.
Então Deus criou tudo de acordo, a temperatura, tudo de acordo. Agora, o tempo muda, muda as estações, porque Deus faz mudar, por causa do homem que se acha muito valente e forte. A gente está agora o quê? Hoje, 7, né, de novembro, nessa segunda-feira, 7 de novembro hoje, de 2022, primavera, verão, a gente está praticamente no verão aqui no Brasil. Verão, porque dia 7 de setembro já começa a abertura do verão. Aí aqui no Brasil só temos o que? Inverno e verão, porque não existe primavera, outono, a gente não sabe, só em outros países, por causa da neve e tal, etc. Então, meus amados, Deus não muda. Malaquias 3,6, porque o Deus não muda, mas ele muda o tempo e muda as horas. Então a gente vê que o clima, ainda as semanas que passaram no ciclo de oração, Deus falou fortemente, dizendo, eu sou sinal verde para a natureza. E quando eu entregava essa mensagem que Deus falava dentro de mim para que eu entregasse, alguém disse, é um louco, um desequilibrado. Olha aí hoje, sinal verde. A gente vê que até em Bezerro, no lugar daquele, a água invadiu. Eu vi hoje de manhã, já hoje pela manhã no repórter. Não me alegro nisso aí, mas me alegro em Deus, porque ele fala e ele cumpre com esse negócio. Bezerros, a água lá inundou vários lugares, até carro lá ficou, né, quase que submerso às águas. Foi necessário tirar alguém dentro do carro, ajudando uma mulher. Eu vi agora de manhã no repórter. E não foi só lá não, até mesmo, viu? Porto de Galinha, lá no lugares de comércio, né, onde vai lá as pessoas que vêm visitar o nosso país, que vai lá, né, que é muito bonito Porto de Galinha, também teve lugar que foi submerso às águas lá, algumas ruas, a água subiu, transbordou em algumas lojas, quase que a água entrando. E não parou por aí, porque o tempo quem manda é Deus. Aí você vê algumas áreas se acabando com água. A água sobe. Então tudo isso é Deus. E ele falou que a boa cidade ia ser dessa forma. E ele cumpre com a palavra. Então, meus amados, eu tenho convicção que no abrir da boca, Deus fala que Deus é espada. Ele é espada no Brasil. Ele é espada no mundo todo. Espada desembanhada. Por causa da maldade, valores invertidos, as leis profanas, palavrões, palavras torpes, sabe? Palavras de baixo galão, não se respeita mais ninguém. A gente vê a imoralidade no Brasil, está pior do que Sodoma e Gomorra. Está muito pior. Está muito pior. O mundo está em uma catástrofe total. Barbaridade, crime, ganância, inveja, corrupção, até entre os irmãos. Às vezes passa, não dá uma paz, cada um queira ser o melhor, queira pregar melhor, queira cantar melhor. Infelizmente, ninguém é bom, bom é Deus, sou pó e cinza. Temos que reconhecer a Deus, a ganância é grande. Já não se trata, não se cuida mais, nem mesmo das ovelhas. Ainda tem alguns que tratam das ovelhas com carinho, mas a maioria só quer a lã. E a gente vai vendo isso, é tanta coisa estranha nesse mundo. Somente Deus, a ganância é total. Mas aqui diz a palavra do Senhor, o qual é em seu corpo a plenitude daquele que em tudo enche em todas as coisas. Ou seja, Deus é que ele enche todas as coisas em Cristo. Céu, terra, fogo, água, ouro, prata, bronze, estanho, ametista, esmeralda, o caboclo e outras coisas mais, né? O diamante, tudo. Jesus preencheu tudo isso, ele que preenche, ele sem mim nada podeis fazer. Então tudo isso está em Deus, nosso Senhor. Então, meus queridos, é necessário dar credibilidade à palavra de Deus. Ele está em todo canto, porque é onisciente, onipotente e onipresente. Está em qualquer lugar. Primeiro, todos os lugares foi criado por ele. Se alguém perguntasse, Jesus, quem é que te criou? Ele dizia, ninguém me criou. Se alguém me criasse, seria maior do que eu, porque ele é o próprio Deus, humanizado e Deus divino. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só, são três. O Pai, o poderoso, Jesus, a obediência do Pai, e o Espírito Santo, a santidade de ambos, a santidade dos dois, unidos em um só. Entenderam? Ainda que é determinado três pessoas, na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo, mas é um só, um mistério profundo, que nem todo mundo deve entrar nisso aí, porque termina, sabe, se desmiolando, cada um que acredita de uma forma. Mas eu acredito como ele é, do jeito que ele é, e o que ele pode fazer, o que ele faz e continua fazendo. Ele é soberano e eterno, e eu sou pó e cinza, e fico no meu lugar de caco, e ele o oleiro. É isso aí.
É assim que deve ser. Cada um no seu lugar, no seu quadrado. Deus acima de tudo e de todos. E o homem embaixo de Deus, que Deus é maior, é sublime. E o homem é nada, é um grãozinho de areia na mão do eterno Deus. Então, meus amados, Ele é a redenção de todas as coisas. Ele é Senhor de tudo. Tudo está nele. E Ele é tremendo. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Está aqui, primeiro e o versículo 7 de Efésios. Ele é redenção. Ele é o Senhor de tudo. Ele que manda, Ele que pode, Ele que faz. Então todo o universo está nele, tudo está nele. Senhor, quem é que te criou? Ele dizia, ninguém me criou. Se alguém me criasse, seria maior do que eu, seria Deus. E eu não seria nada, eu seria uma criação dele. Se alguém perguntasse, mas Deus, tu vieste de onde? Ele dizia, eu não vim de lugar nenhum, eu já estava, eu criei os lugares. Então, se eu for no passado, Deus, para descobrir como é a tua origem, ele dizia, meu filho, se eu te colocar na asa do Espírito e tu voar toda a eternidade para o passado, tu vais se perder na eternidade, que ela não tem fim. E eu não tenho começo nem fim. Eu sou o Senhor de todas as coisas, eu criei o começo e o fim, eu sou tudo em todos. Ah, Deus, então deixa eu ir no futuro para ver como é que é o teu final. Deus diz, ó, se tu for na asa do meu espírito e eu permitir tu voar para toda a eternidade no futuro, também não tem fim. Tu vai voar a eternidade toda, ela não tem fim. Não vai descobrir como é que vai acabar, porque eu sou o começo e o fim de toda a eternidade. Deu para entender? Ele é o começo e o fim de todas as coisas. É o começo e o fim da eternidade. Então Deus não está em lugar nenhum, Ele criou os lugares. Deus não vai em lugar nenhum, Ele está em tudo quanto é lugar, porque Ele criou. Ele é soberano. É o Kyrios absoluto, é o rei do cosmos, é o guardião de todo o universo. É o guia, o nosso protetor. É juiz, é advogado. É médico por excelência. Então, meus queridos, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como está aqui em 1 de Efésios. Bendito seja o nosso Senhor. Aí você vê aqui no capítulo 1 e o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que é bênçãos espirituais? Dom de visão, revelação, redei, caná, mará, sarituita, interpretação das línguas. É tudo isso. Então Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então a gente vê tudo isso. É Ele que faz, é Ele que manda, é Ele que pode todas as coisas. É por isso que a Bíblia fala que a gente deve se revestir de toda a couraça da justiça, não é? Toda a couraça da justiça, como está em Efésios 6 e 10. É o que a Bíblia diz. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a astuta cilada do cão, do capeta, do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir firme. Resistir firme ao capeta. Firme ao sistema, ao contrário. Que tem um sistema aí também, ao contrário, né? São sistemas que os homens determinam, que os homens fazem, entenderam? Tudo isso. Temos que ter cuidado. Então Deus, Ele é tremendo. Então tudo isso foi criado por Ele, para Ele, e tudo é dele. Ele é o cabeça de todas as coisas. Ele é rei, e rei para sempre. É por isso que a Bíblia diz assim, o Senhor dos exércitos. Quando fala dos exércitos, plural, é exército da terra, exército dos céus, que é exércitos, né? Anjos caídos e anjos que estão com Deus. Senhor dos exércitos, é Senhor do diabo, Senhor do cão, Senhor do capeta, Senhor de bombagira, preto velho, esses demônios de baixo galão, sabe? Que fica nas encruzilhadas aí perturbando, sabe? Esses 700 milhões de enxus perturbadores baratos que, segundo uma profecia aí, né, diz que encarnou, que entrou em Lula aí, aquela coisa toda para poder ele ganhar. Uma coisa eu sei, vem o julgamento de Deus, se isso é verdade, vem o julgamento de Deus, e Deus já começou a julgar. Se isso é verdade o que disseram lá, não é? Uma profecia que saiu aí, foi lançado aí, sabe Deus, que nós sabemos que o demônio opera nos cavalos, nas matérias, ele entra mesmo. Se isso é verdade, esses, sabe,
caboclo de baixo galão aí, 700 milhões segundo alguém falou, entrou aí em alguém para poder, sabe, ter essa opressão no Brasil e alguém ganhar com o número 13, se isso é verdade, isso é com eles para lá. Uma coisa eu sei, Deus dá a sentença e paga na mão de Deus, Deus mandando a espada, e paga na mão das trevas também, viu? É cobrado. Quando o diabo ele dá o que não é dele, que ele é ladrão, salteador, quando ele dá o que não é dele, ele também cobra, mesmo sendo dele. Ele também cobra, viu? Ele é sagaz, é perverso, é mau. Ele dá com uma mão, com a outra ele destrói a alma do camarada e leva para a escuridão eterna. Então não adianta alguém chegar, eu vou fazer um pacto com ele, eu vou vender minha alma ao capitão, que é o capeta, vou vender minha alma para ele para poder eu ter uma riqueza na terra, poder eu ser próspero. Não adianta, porque ele dá o que não é dele, é ladrão. E aquele que dá o que não é dele é ladrão. Ladrão salteador, barato mais. É o caso dele. Então não adianta alguém achar que está abafando. Eu vou vender a alma, pelo amor de Deus, cuidado. Nem tirar a sua própria vida. Não tire a sua vida. Por mais adversidade que venha, que alguém venha ter até uma depressão, que isso é um tipo de cão, sabe? A depressão, que não tem nada a ver com Deus. Deus permite cada maldade humana. Tudo isso é ruim para atormentar a humanidade. Então tem que ter cuidado. Então a palavra aqui diz que ele é antes de todas as coisas. E tudo foi criado por ele e para ele. Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele é a tua vitória. É ele que quebra o arco do forte, sabe? É 1 Samuel 2 e 4. É ele que diz lá, Deus é refúgio e fortaleza, Salmo de número 46 e verso 1. Ele é refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. O 5 diz, ele está, sabe? Ele está fazendo a obra, está fazendo tudo. Lá o 9, assim, ele faz cessar as guerras, ele faz, sabe? O 10 diz, aquietai de saber que Deus é Deus. Ele diz na sua palavra lá nos Salmos. Ele queima os carros no fogo, corta a lança, imagina, é tremendo. Por que queima os carros no fogo? Para que os carros não venham atropelar alguém. Porque ele quebra a lança, despedaça a lança, para que alguém não pegue, sabe, depois que quebra a arte da lança, alguém pega a ponta dela, né, ponte aguda e venha furar alguém. Deus despedaça, destrói, esmiuça. Ele é tremendo, Deus é o único que sabe trabalhar de uma forma especial. Aí a Bíblia diz lá em Isaías também, viu? 54 e 16, ele cria o ferro, o ferreiro e o assolador. O ferro é que faz as armas. O ferreiro é que se acha que está abafando. Eu sou dono, eu faço e aconteço, eu tenho arma na minha mão, já forjei minha arma, agora eu vou fazer o que eu quero aqui. Tem que ter cuidado, não é assim que toca a banda não. Aí Deus, eu criei o assolador para acabar com o ferro, que a tua ferramenta é acabar com você, ferreiro. Viu? Você, é você mesmo. Tem que ter cuidado. Então a Bíblia ela é tremenda. A Bíblia ela fala de uma forma especial. Então o ferreiro acha que está abafando, Deus tem um assolador para acertar ele. Mas pega ele na curva, porque Deus ele é tremendo. Então lembre-se disso. Aí o 54 diz, toda ferramenta preparada contra os meus não vai prosperar. E toda língua falsa que se levantar contra ti em juízo Deus há de condenar. Esta é a herança dos servos do Senhor que teme a Deus. Lá em Eclesiastes está lá, tá? 12, o versículo 13, de tudo quanto tenho ouvido, o fim é temer a mim, diz o Senhor, temer a Ele. E obedecer os seus mandamentos é o dever de todo homem. Porque Ele há de trazer a juízo, trazer à tona tudo o que passou de bom e de ruim, se alguém se arrepender. Então lembre-se disso. Deus tem uma obra linda em cada vida. Deus é contigo, Deus é com vocês. Ele vai aos grandes e fala a teu respeito, 5 e 5 de Jeremias, aguarde essa palavra. Ele fala a teu respeito. Não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a pinha, 23, 29 de Jeremias. Sou eu apenas Deus aqui, em Olinda, na área de Olinda, que eu estou aqui agora, dando essa palavra. Aí Deus diz, sou eu apenas eu aqui em Olinda, não sou Deus em Recife. Ou sou Deus em Recife, ou sou Deus em São Paulo. Ou por acaso eu sou em São Paulo, não sou no Equador, no Chile ou no universo todo. Ele é Deus de perto, é Deus de longe, 23, 23 de Jeremias na sua palavra. Deus de perto, Deus de longe. E ele diz, agindo eu impedirá, 43 e 13. Quem vai impedir? Quando Deus age. 43 e 13 de Isaías. Acabou-se, meu filho. 14 e 27, ele estende a mão, não tem quem possa voltar atrás. Porque o Senhor dos Exércitos determinou quem vai invalidar. É o que ele quer. Assunto encerrado. Ezequiel 12 e 28, não será adiada nenhuma das minhas palavras que eu falei aqui nessa manhã, eu vou cumprir esse negócio. Não será adiada. 12 e 28 da minha palavra em Ezequiel, diz o Eterno. E 12 e 25 também fala da mesma forma, viu? O que ele fala, ele cumpre. Não é homem que mente, filho homem que se arrepende. Número 23, 19. Por acaso não falaria, não confirmaria esse negócio? Eu falaria e depois daria um retorno do que eu estou dizendo. Aguarde a surpresa.
É surpresa, é espada no Brasil. E continua sinal verde para a natureza. Vento forte, aguarde. Maremoto, tsunami. É muita surpresa, viu? Nos 4 cantos da terra. Deus já começou o país de primeiro mundo. É pipoco na terra, a maldade é grande. Deus vai apertar a humanidade para mostrar que é Ele que domina e que domina a natureza também é Ele. Ele diz sinal verde para a natureza, só para quando Ele determina. Grande será a calamidade e a correria na terra. Alguém acha que está abafando com as guerras? Aguarde surpresa também nessa guerra que está ainda acontecendo aí, viu? É, é guerra em cima de guerra e Deus é quem controla, ele que bota lá, sabe, a espada apertando. E ele que controla esse eixo. Ele controla o eixo do universo e controla o eixo dos homens também. É ele, o Senhor. Aguarde a surpresa, assim diz o Eterno. Deus, ele é bom. Que ele continue abençoando a cada um na manhã deste dia 7 de novembro de 2022. Deus abençoe. Aguarde surpresa no Senado, limpeza no CD, Gadaga, Lacatoco, Louca, Leprosuita, limpeza no Senado, Rachuite, Miatia. E não é só aqui no Brasil, não, Rai, Rene, Aramacia. Aguarde surpresa na ONU também, Radaka, Saitio. Ele vai começar, Rai, a lapidar. Sabe o que é lapidar? As pedras. Vai pegar as pedrinhas, vai começar a lapidar, apertar, vai colocar no eixo. Vai passar uma pranha, vai começar a dar uma limpeza antes do arrebatamento da igreja. É aperto na terra. Tá radamacia, balançando a figueira, os frutos, radaia, podre, vai desaparecer do mapa. Até os verdes serão abalados na figueira. Só vai ficar quem é puro e santo. Aguarda a surpresa. E vai vir uma limpeza também dentro do povo evangélico, da bancada evangélica, tá? Geral. De classe A. Não é só Assembleia Recife, Abreu Lima, não. Raio, Patá, é Batista, Presbiteriano, Deus é amor. E outra, Radaixa. Deus vai apertar a coisa. É aperto na terra. Vai começar a botar no eixo, sabe? Muitas coisas que tá fora. Uma limpeza, passando a vassourinha santa dele, aquela vassoura santa de Deus. Ah, mas tá na Bíblia isso? Vai procurar, vai estudar. Se Deus não tem uma vassoura santa que passa para limpar, Radei, classe A. Deus tem ferramenta preparada para limpeza. Aguarde a surpresa. Ele vai usar na terra muitos que ele tem uma chamada profunda. Sabe, que ninguém dá nada, que alguém despreza, isso aí não presta, isso aí é pastor, isso não é pastor, é pastoril, já chama de pastoril. Deus vai ter encontro, redebia, searimito. Que alguém acha que pastor tem que ser só lá no eixo, né? Ah, pastor só é válido se for lá de Daniel Berg, Bonavink, que veio de lá, não é? Aí centralizou no Brasil, São Paulo, depois espalhou em todo o Brasil, só é válido de lá, de outros não vale não, está enganado. Pastor é quem eu levanto, diz o Senhor. Não importa se é Batista, Presbiteriano, Deus é amor, Brasil para Cristo, se é Recife, se é Abreu Lima, não importa se é outra assembleia, aonde eu boto a minha mão, prospera. Sou eu que levanto, não é o homem não. Sou eu que unjo como eu redei, assim como eu fiz com Davi, com Deus disse, Radai, disse a Samuel, enche a botija de azeite e vem, enviar-te Jessé o Belemita, porque dentre os filhos me provém um rei, porque alguém escolheu o rei a Saul, mas eu escolhi Davi, ninguém dava nada por ele. E eu mostrei meu poder, e nunca chamei Davi de adúltero, meu filho, meu servo. Eu tive encontro com Davi, mas em lugar nenhum chamei o meu como alguém chama. É um adúltero, é isso, é aquilo. Cuidado com o linguajar. Cuidado com as palavras. 1 Samuel 2 e versículo 3 da minha palavra, porque eu vou cobrar na balança. Não julgue. Sou eu, o Senhor, tenho o poder de julgar. Então cuidado com a língua comprida, porque eu ainda corto. Ainda tenho tesoura para cortar. Como eu usei Moisés, Moisés, meu filho, quando eu peguei Corá, Datã e Abirã, quando eu levantei Neemias para a edificação dos muros, peguei Tobias, Gesem, Sambalat, como eu levantei Daniel, Daniel, meu filho, né? Deus é meu juiz, é o nome que eu dei a ele, quando eu levantei os dois, e os três botei na fornalha de fogo, e entrei com ele, e eu peguei Nabucodonosor, e depois Beltesazar, a sentença nasce. Não é diferente hoje, eu, Senhor, não mudo. Eu não mudo. Eu faço o tempo mudar e o clima, mas eu não mudo. Malaquias 3 e 6, a parte da minha palavra. E eu tenho um memorial, 3 e 16 da minha palavra, raio em Malaquias, Radacassia, Rimi, Comodo e CTA, Chuite. Eu tenho um memorial, o que se passa eu arquivo na memória e vem um prestamento de conta. Arrepende-te com muita pressa e junta os pés. Assim diz o Senhor. É necessário. Eu tenho que juntar meus pés, eu que estou entregando a palavra de Deus. Eu tenho que juntar meus pés, tenho que ter cuidado.
Porque tudo isso que se fala é responsabilidade, é peso, é peso. Em algumas congregações que eu chego, alguém chega, Pastor Marcelo, Deus abençoe, Deus lhe usou e se cumpriu. A glória é de Deus. Eu fico só na minha quietinho, porque eu sou caco. E caco não tem direito a nada. Quem tem direito é o dono do caco, que é o oleiro. Ele é que tem direito. A glória é dele, agora a alegria é nossa. Mas eu tenho convicção que no abrir da boca, Deus é espada, ele fala. Deus é espada no Brasil, aguarde. Assim diz o Eterno. Que Deus abençoe, um forte abraço aos internautas. Deus ajude a cada um de vocês. Os inscritos no canal, não esqueça de deixar um comentário e compartilhar, né, com os vossos irmãos, com os nossos irmãos, com os amigos, para que esta obra continue crescendo. Deus abençoe. Vou já enviar esse vídeo agora e amanhã certamente terá mais para a glória do Senhor. Um forte abraço e até breve em nome de Jesus, o eterno Deus. Deus é contigo, varão e varoa. Deus é com vocês, meus amados. Deus é a tua vitória, é a tua saúde, é o teu juiz, é o teu advogado. Ele está assinando papéis, tá? Até o alvará de soltura. Aguarde. Deus é vitória. É o alvará de soltura para alguém. Deus é assinatura no papel para alguém. Deus é aposentadoria para alguém. Agradeça. Deixe o comentário depois que Deus fez na sua vida, porque Ele é fiel e a palavra tem peso e pertence ao Eterno. Deus abençoe e até breve.